Saudações a todos, professor Marcos Vinícius Teodoro, tecnólogo em radiologia, e nesse vídeo abordaremos alguns conceitos sobre caixa torácica, subdivisão, classificação. Bom, a caixa torácica ou gradil costal é o complexo formado pela junção das costelas, osso externo e cartilagens costais. É um dos elementos do esqueleto axial. Relembrando aqui que a gente tem um esqueleto composto aí por 206 ossos. E esse esqueleto ele é dividido basicamente em duas partes principais, que é o esqueleto axial, composto aí por 80 ossos, que compõe aí o eixo central, né, o centro, né, desse esqueleto, e o esqueleto apendicular. É aqueles ossos que estão ao lado do eixo, beleza? Bom, continuando, é um dos elementos, então, do esqueleto axial, juntamente com o crânio e a coluna vertebral. Bom, a caixa torácica fica fixada na coluna vertebral pelas 12 vértebras torácicas, bom, o que dá muita estabilidade para esse segmento da coluna vertebral. Basta dizer que os segmentos mais atingidos por hérnias de disco é o segmento cervical e lombar. O segmento torácico, ele não é muito comum esse tipo de patologia afetar esse segmento devido a essa estabilidade proporcionada pelas costelas. As principais funções da caixa torácica são a de proteção de órgãos vitais, como coração, pulmão, timo, da própria traqueia, e de órgãos também localizados na região superior do abdômen, como a gente pode ver no slide, fígado, rins, pâncreas, estômago e baço, assim como ele permite a expansão dos pulmões durante a respiração. E esse movimento, quem vai permitir são as cartilagens costais. Para entender melhor a anatomia da caixa torácica, vamos estudar seus componentes separadamente. Então, a gente pode observar aqui uma imagem. Esses componentes aqui em azul são as cartilagens costais. Elas permitem que as costelas, né, venham se expandir através do momento respiratório. Então, quando eu, inspiro, obviamente que o meu tórax ele vai aumentar no sentido látero-lateral, antero-posterior e supero-inferior. Quem proporciona esse movimento é essa estrutura aqui em azul, as cartilagens costais. Elas não são possíveis ver com técnicas simples de radiografia, então esse espaço aparece escuro. Mas aqui a gente observa as costelas, tá? Aqui o osso externo e suas subdivisões, manúbrio, corpo e processo tifoide. Função de proteger, como eu acabei de falar para vocês, aqui a gente observa os pulmões, fígado, o baço. Na região posterior, as costelas fazem proteção de ambos os rins. Existe um procedimento cirúrgico feminino, no qual as mulheres retiram essas costelas para ficar com a cintura um pouco mais fina. Isso é um procedimento até um pouco perigoso, porque simplesmente se essa pessoa sofrer um trauma nessa região, ela pode vir a sofrer de uma hemorragia e vir a óbito, porque os rins são bastante vascularizados e precisam de uma proteção específica. Bom, mobilidade dos pulmões, como eu acabei de falar com vocês. Então, a caixa torácica, além de proteger, ela, através das cartilagens costais, a gente vai ter esse movimento de expansão. Quando a gente inspira, o diafragma contrai e se desloca para baixo, como a gente pode estar observando aqui na figura. E aí a gente vamos falar, obviamente, já da classificação das costelas. A classificação óssea, ela é classificada como osso laminar. Bom,
laminar. Bom, nós temos 12 pares, isso vai dar um número de 24 costelas. Fica preso em uma vértebra torácica, pois temos 12 vértebras torácicas. A contagem das costelas é feita de cima para baixo. Então, deixa eu botar aquela outra figura que está um pouquinho melhor. Essa é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, 11ª e 12ª. A 11ª e a 12ª estão na região posterior. Portanto, o primeiro par de costela fica preso a T1, a primeira vértebra torácica, o terceiro fica preso à terceira vértebra torácica e daí por diante, né? As costelas são divididas em verdadeiras, falsas e flutuantes. Bom, costelas verdadeiras, né? Vamos entender essa classificação, né? São os 7 primeiros pares que estão ligados diretamente ao externo, tá? Então, se a gente for fazer uma contagem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 verdadeiras, porque estão ligadas diretamente ao externo, tanto no lado direito quanto no lado esquerdo. 3 falsas, porque não estão ligadas diretamente ao externo, que é o caso da 8ª, 9ª e 10ª. Elas estão aqui pegando um gancho aqui na 7ª. E as flutuantes, que elas não se ligam em hipótese nenhuma ao externo, estão na região posterior, como a gente pode observar nesse vídeo. São as costelas que fazem a proteção dos rins. Então, mais uma vez, flutuantes são os 2 últimos pares, 11 e 12. Bom, aqui está uma anatomia bem básica dela, da anatomia da costela. Tá? Ela possui esse aspecto aqui, circular, semicircular, acompanhando aí o movimento, obviamente, aí do tórax, né? Vamos falar aqui do osso externo. É um osso que está anteriormente ao coração. Ele é dividido em 3 partes principais, que é o manúbrio, sua parte superior, o corpo, sua parte, né, média e a maior parte, e o apêndice forte, parte inferior. O externo protege o coração e os órgãos localizados no mediastino, como a gente pode estar observando aqui. Aqui é o externo, localizado na região anterior. Bom, aqui tem algumas imagens de algumas articulações. Articulação externo-clavicular, cartilagem costais. Aqui a gente pode observar uma imagem radiográfica rica em detalhes anatômicos, como a gente pode observar aqui. Então a gente observa aqui a clavícula, que juntamente com a escápula forma aí a cintura escapular. A gente observa aqui, ó, as costelas, tá? Então a clavícula com o externo a gente não consegue ver nessa imagem, forma a articulação externo-clavicular, que é essa articulação aqui. Bom, as cartilagens costais, né, são compostas por cartilagens hialina, transparentes, tá? São responsáveis por deixar a caixa torácica mais maleável, permitindo os movimentos dos pulmões durante a inspiração e a expiração. Se nós não tivéssemos essas cartilagens, basta dizer para vocês que nossos pulmões só realizariam uma expansão super inferior. Em algumas situações, existe aí idosos, né, pessoas com 60, 70 anos, e como isso aqui é cartilagem, isso aqui pode ossificar. E isso no raio-x aparece com um aspecto bem peculiar. Alguns imaginam que até patologia, alguma coisa, mas não. São as calcificações das cartilagens costais. E essas, né,
calcificações acaba simplesmente transformando, obviamente, essa cartilagem aí em osso, restringindo os movimentos de expansão pulmonar. Bom, então elas permitem o movimento dos pulmões durante a inspiração, da inspiração e a expiração. Se não tivéssemos as cartilagens costais, a caixa torácica seria extremamente rígida, dificultando os movimentos do pulmão durante a respiração, aquilo que eu acabei de falar para vocês. Bom, as cartilagens costais representam as articulações externo-costais e condocostais. Classificam como sincondrose, anfiartrose, porque tem movimento limitado, tá bom? Elas têm movimento limitado. Relembrando aqui o estudo de articulações, artrologia, a gente pode observar que a gente tem 3 tipos de articulações: a sinartrose, que são as articulações compostas aí por fibra, né? Tecido fibroso, que não possui, em hipótese alguma, movimento. A exemplo disso, a gente tem as suturas no crânio, um tipo de encaixe no osso, que é conhecido como gonfose, localizado entre os alvéolos da mandíbula e maxila e os dentes. Gonfose apenas nesse caso. E aí a gente tem simplesmente também a sindesmose, são as articulações que não têm movimento. A sindesmose verdadeira, tibiofibular distal. Bom, articulações sem movimento. As articulações anfiartrose ou cartilaginosas possuem movimento limitado. Por exemplo, a gente possui, vamos tomar por exemplo aqui o próprio tórax. Eu não consigo mover uma costela em várias direções, mas elas realizam movimentos curtos. Ao contrário das articulações sinoviais, que se classificam em função do movimento como de artrose ou de movimento amplo. Bom, voltando aqui, a gente pode observar a região anterior e a região posterior. A gente observa a coluna torácica, tá? E o gradil costal por completo. Cartilagens costais, costela e aqui o osso externo. Bom, articulações com as vértebras torácicas. Vamos lá. Os 12 pares de costelas ficam unidos às vértebras torácicas através do corpo da vértebra e do processo transverso. Nestes 2 pontos temos as articulações sinoviais planas, que permitem o deslizamento da cabeça, que se articula com o corpo. Não é um movimento amplo, tá? E do tubérculo, que se articula com o processo transverso das costelas sobre as vértebras, permitindo também a expansão da caixa torácica durante a respiração. Então a gente pode observar a relação da vértebra com as costelas. Está bem explícito aqui. O corpo vertebral, as articulações vértebros costais, o forame vertebral, o processo espinhoso, alguns acidentes anatômicos. Bom, eu fico por aqui e agradeço a você que assistiu esse vídeo.